Desde o voo do 14 bis, no início do século XX, até o pouso na Lua em 1969, se passaram apenas 6 décadas. Foi um avanço inimaginável, porém glorioso e benéfico para toda a humanidade. Junto com o avanço tecnológico dos voos espaciais, também a ficção científica evoluiu, cresceu, se diversificou e trouxe conjecturas às vezes extravagantes, contudo, nos convidando a pensar e vislumbrar possibilidades. Assim, tanto a imaginação humana, estruturada em sonhos cada vez mais elaborados e audaciosos, quanto a tecnologia científica, estabelecida sobre bases sólidas e seguras, avançam juntas, almejando, extrapolando, inventando, pensando, imaginando, indo e acontecendo. Com imagens meticulosamente escolhidas e de tirar o fôlego, você acompanha algumas das possibilidades intrigantes e intrépidas das aventuras dos nossos sonhadores, sejam os pioneiros do espaço, sejam os engenheiros da ficção científica, que em uma luta árdua, porém gratificante, têm realizado ou imaginado, jornadas outrora inconcebíveis, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Rompendo as barreiras, superando os obstáculos, e colocando a humanidade na vanguarda da exploração espacial. Reunimos neste trabalho, um misto de ficção e realidade, unindo imagens verdadeiras com imagens simuladas em computador, ou geradas por inteligência artificial. Há um paralelo entre a realidade e a ficção, onde a imaginação gera sonhos e expectativas. Às vezes a realidade supera a ficção, contudo, quase sempre é a realidade que alcança e realiza os sonhos hipotéticos da ficção. O fato é que, a ficção ao extrapolar possibilidades, impulsiona motivacionalmente aos cientistas a buscarem novos horizontes, novas fronteiras. A pergunta é: há uma fronteira final? Desde que Gene Roddenberry imaginou o fascinante universo de Jornada nas Estrelas, a ficção científica não foi mais a mesma. Uma realidade futurista onde a humanidade já não está mais agrilhoada a uma única superfície planetária. Onde pululam alienígenas em orbes distantes, onde a variedade de raças é tão prolífica quanto a imaginação pode conceber. O espaço, a fronteira final. Desde que isso foi levado ao ar na década de 60, que uma multidão de fãs vem se aventurando imaginariamente em viagens interestelares. De lá para cá, muita coisa se tornou realidade. E mesmo a mais avançada tecnologia da área da computação, imaginada por Roddenberry, foram superadas. Porém, há outras possibilidades elencadas pelo criador do universo Trekker, em que a humanidade sequer sabe se um dia, num futuro distante, será possível. Algo como a velocidade de dobra e o teletransporte. E diante de uma vastidão incomensurável de possibilidades, dado ao tamanho inconcebível da realidade do universo conhecido, a imaginação encontra terreno fértil para o desenvolvimento de artefatos tecnológicos de toda a ordem. Não obstante essa mesma imaginação, produz a vasta gama de suposições espantosas, das vezes inusitadas, quando não estapafúrdias. É nesse contexto que o excêntrico se sobrepõe muitas vezes sobre a razão, gerando as mais tresloucadas teorias de conspiração. Entre os inimigos romulanos, a Federação dos Planetas Unidos, e as abduções relatadas no Projeto Livro Azul, há toda uma penumbra de poeira interestelar que por motivos óbvios, muitas vezes encobre uma realidade mais extravagante, quando não, cega de vez aos mais incautos que se debruçam com sua cegueira basilar sobre raptos de cidadãos, e controle generalizado dos governantes do planeta. Entre a incerteza da vida alienígena e a certeza da gigantesca cadeia de alienígenas do fascinante universo mental de Roddenberry, cabe ainda outra pergunta. Estamos sós no universo? A questão da vida inteligente fora da Terra é uma incógnita que vem sendo discutida já há muito tempo. É possível que exista vida inteligente fora da Terra? Sim, é possível. Existem indícios dessa realidade? Não, não existem. Tudo o que já se falou sobre alienígenas, discos voadores, abduções e etc., não são absolutamente conclusivas. Todas as evidências, fotos, vídeos, e mesmo as teorias dos alienígenas do passado, são apenas suposições. Todos os estudos, as pesquisas, as buscas que já foram feitas à caça de vida inteligente extraterrestre, não obtiveram nenhum resultado positivo. Isso oficialmente falando.
Porque as teorias de que os americanos capturaram uma nave alienígena, seres de outros planetas presos na Área 51, o caso Roswell, ET de Varginha, Operação Prato, e relatos de aviadores e desaparecimentos sinistros, são sempre embasadas em evidências borradas, tremidas, desfocadas, que logo caem em descaso, quase sempre entrincheirada numa frase final, ao estilo Arquivo X. O governo nega ter conhecimento. Então, a certeza maior que temos é que os Klingons são uma raça de guerreiros conquistadores e violentos. Os vulcanos são aliados dos terráqueos, são extremamente inteligentes e pautam sua vida pela razão, e não pela emoção. Esse modelo, se de algum modo miraculoso fosse levado a efeito no Brasil, certamente acabaria com a politicagem extravagante que nos assola. Temos ainda os ferengues, irritantemente obcecados por negócios e lucro fácil. Os andorianos azuis com suas antenas, os talosianos com suas cabeças enormes, bem como os betazoides com seu sistema empático altamente desenvolvido, sem falar na arrogância ilimitada de Kill, do Kill Continuum, um plano extradimensional. Entre seres bondosos como o Transmorfo Odo, e criaturas frias e insensíveis como o cardasiano Gul Dukat, vamos encontrar o que mais tem produzido controvérsia nos dias de hoje: a inteligência artificial. Enquanto o personagem Data foi criado à imagem e semelhança de seu criador, e se comporta como um quase-humano, os Borgs da nova geração representam a essência do domínio e da assimilação, baseado em dados e algoritmos, onde resistir é inútil. Enquanto isso, o telescópio James Webb vem brindando a humanidade com descobertas mais que extraordinárias, que têm colocado em xeque certos modelos evolutivos, teorias diversas, além de descobrir galáxias massivas, onde não deveriam existir. Tal é a imensidão do universo, que mesmo as mais prolíficas das mentes imaginativas, criadoras de ficção científica ou ainda altamente sonhadoras, são capazes de imaginar. Ainda não sabemos se o universo tem fim. Se tiver, o que há depois do fim? Se você respondeu, nada. Talvez esteja certo, mas como definir o nada? Por outro lado, o universo é único? Também não sabemos. O livro de Urântia, por exemplo, fala em 7 universos. Há ainda quem mencione o universo paralelo e as múltiplas dimensões. Outros extrapolam para o multiverso, mas o fato desestimulante e demais aviltante é que nossa insignificância dentro do universo precariamente conhecido, tal é que somos menos que uma partícula. Nada mais. Com efeito, não fazemos nenhuma diferença diante do incomensurável todo existencial. Com nós, ou sem nós, o universo será sempre o mesmo, já que somos menos que um lampejo de partícula. Partícula que, aliás, segundo os mais avançados estudos científicos baseados em testes de laboratórios renomados, portanto irrefutáveis, apresenta um comportamento antagônico. Às vezes matéria, às vezes energia. Deveria ser matéria, mas a matéria, talvez seja uma espécie de energia condensada. Onde termina a matéria e começa a energia, ou vice-versa? Não sabemos exatamente. Mas já sabemos que no mundo quântico as leis da física não se aplicam. Isso também é intrigante, já que no universo macro, as leis da física são universais. O micro e o macro se assemelham sobremaneira. Assim, um átomo, com seu núcleo de prótons e nêutrons, orbitado por elétrons, é muito semelhante a um sistema solar. Da mesma forma, um átomo do nosso corpo está inserido em um universo gigantesco em termos de comparação, ou seja, o nosso corpo. A pergunta então, ainda que possa ser pueril, é: o universo em que habitamos, com suas galáxias, quasares e buracos negros, poderia ser apenas um macroátomo dentre outros tantos infinitos átomos, que compõem um ser tão gigantesco que não cabe absolutamente, nem mesmo na imaginação do mais fértil escritor de ficção? Vide a última cena do filme, Homens de Preto, o primeiro. Filme, aliás, que é de ficção, mas que muita gente alega ser uma paródia de uma realidade encoberta pelo governo norte-americano. O que podemos dizer é que a fronteira final está dentro de cada um de nós.
em nossa imaginação, que faz parte de nossa essência. Estamos inseridos também dentro de algo maior. Um universo? Um Deus? Um Criador? Não importa, se tudo se resume à energia, somos centelha de algo muito maior. Incomensuravelmente maior. Fazemos parte de um todo. No fundo somos todos um só. Ligados por laços invisíveis e indesatáveis, onde o privilégio de pensar, raciocinar, criar e imaginar, nos confere algo extraordinário. E ainda que pese sobre nós a insignificância de nosso lugar no todo universal, poder pensar, extrapolar, alçar voos imaginativos e audaciosamente indo onde nenhum ser pensante jamais imaginou ir, isso nos concede um privilégio único. Neste contexto, lançamos mão de uma derradeira arguição. Será que nós somos o que pensamos que somos? Ou será apenas que pensamos que somos? Visto que nosso cérebro é movido a estímulos externos, e que ele, o cérebro, nos oferece uma interpretação desses estímulos baseado em sua capacidade, quem nos garante que esses estimuladores existem de fato, ou não passam apenas de uma simples imaginação de nossa mente? Mente esta, que existe alicerçada sobre energia pura, não em neurônios cerebrais. Sobre isso, alertamos que qualquer semelhança com a franquia cinematográfica, Matrix, é mera coincidência, e Matrix também é ficção.